Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Eu agradeço a sua companhia e também agradeço o seu contato pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua opinião, pelas suas sugestões. É sempre muito bom ter você em contato com a gente. E se você ainda não entrou em contato conosco por meio das redes sociais, olha só, os endereços estão aí no seu vídeo. É só correr lá na internet e conectar para que você possa ficar em contato com a gente aqui no Concerto de Ideias. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante: jogos de tabuleiro. Quem não se lembra, né? Batalha Naval, War, Jogo da Vida e tantos outros jogos que a gente jogou de repente lá na infância. Não faz muito tempo assim não é mesmo? Pois é, será que esses jogos de tabuleiro, com o surgimento dos jogos virtuais, celular, computador, os jogos de tabuleiro ficaram esquecidos? Será? E será que os jogos de tabuleiro são úteis ou são adequados para o evangelismo? É o que nós vamos conhecer e entender um pouquinho mais no programa de hoje. E para a gente poder se aprofundar nesse assunto, dois convidados especiais conosco hoje aqui no estúdio. O primeiro, Alan Novaes. Tudo bom, Alan? Tudo bem. É bom tê-lo com a gente aqui. O Alan está conosco nessa série de programas, fazendo uma reflexão aí sobre a cultura pop e a religião. Hoje, trabalhando jogos de tabuleiro, né, Alan? Isso mesmo, com alegria estar aqui com vocês. O Alan, ele é formado em jornalismo, ele é pastor adventista e é doutor em ciência da religião, que estuda então essa área que a gente está tratando nessa série de programas que você tem nos acompanhado. Também está conosco hoje o Gabriel Ferreira. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Betina? O Gabriel sempre está no Concerto de Ideias, só que atrás das câmeras, porque o Gabriel é o diretor do nosso programa, mas hoje está aqui, né, Gabriel? Hoje estou participando, né? Vamos ver. Ok, o Gabriel, ele é publicitário, ele fez pós-graduação em Comunicação Estratégica Global pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e também é professor aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. Para a gente começar a nossa conversa sobre jogos de tabuleiro, eu queria que vocês explicassem para nós como começou e onde começaram os jogos de tabuleiro. Quem começa falando? Eu posso começar. Alan, vamos lá. Betina, o jogo, essa dimensão do ser humano, de ter tempo para se divertir, brincar, se recriar, essa é uma dimensão que faz parte da natureza humana, assim como o trabalho, Sim. assim como a sexualidade, assim como a família. Então, existem estudos, o mais clássico deles foi publicado em 1938, de um pesquisador dos Países Baixos chamado Johan Huizinga. Okay. Ele escreveu um livro chamado Homo Ludens, em que ele descreve que o Homo Ludens é o homem lúdico, ou o homem que brinca. E ele menciona, pesquisando culturas antigas, culturas milenares, falando da cultura egípcia, da cultura suméria, dos romanos, de milênios atrás, que sempre havia um espaço muito grande na vida social, na vida cotidiana, para os jogos. Então, nas pesquisas dele e pesquisas posteriores, alguns desses jogos bem antigos são jogos egípcios, um deles é o Senet. Nós temos também um jogo chamado Jogo Real de Ur, da cultura suméria, e talvez o mais antigo deles, que é o Go chinês. São jogos de tabuleiro. São jogos de tabuleiro mostrando que há milênios o ser humano cria jogos de tabuleiro com dados, com peças, para se divertir, para recriar e para brincar. Né? A evolução do jogo de tabuleiro, ela teve uma grande mudança após a Revolução Industrial. Sim. Quando houve uma migração das pessoas que viviam, né, dos cidadãos que viviam no campo, houve um êxodo rural e uma migração para os grandes centros, surgiu uma grande classe operária e uma grande classe, chamada classe média, que numa época em que não havia muitos direitos trabalhistas, havia muita opressão, né, no trabalho, não havia regras de férias, etc., houve uma demanda. O trabalhador não tinha muitos direitos, houve uma demanda de lazer. Lazer era algo muito precioso e muito necessário. Então, jogos de tabuleiro, eles se renovam e ganham um aspecto comercial e com produção em larga escala. Sim. Então, o grande sucesso comercial dessa nova fase, comercial, vamos dizer, né, dos jogos de tabuleiro, foi o jogo Checkered Game of Life, que foi traduzido aqui no Brasil como Jogo da Vida. Ele foi publicado em 1860. Nossa, ele é muito antigo. Sim, bastante antigo e data dessa época da Revolução Industrial. Depois nós tivemos o maior sucesso comercial de todos os tempos, em 1904, o Monopoly, que aqui no Brasil também traduzido como Banco Imobiliário. Depois dessa fase, já finalizando essa história dos jogos de tabuleiro, nós tivemos em 1995
o surgimento de uma nova fase em que foram convidados, por exemplo, para a indústria de games, até matemáticos. Eles desenvolveram uma nova perspectiva, novas mecânicas, e se criaram jogos, ao contrário dos outros, que surgiram no contexto da Revolução Industrial Inglesa e depois no contexto americano, que foi o Monopoly. Essa nova revolução aconteceu mais especificamente na Alemanha e em alguns outros países europeus, em que foi criada uma nova escola, chamada Escola Alemã, que depois virou Escola Europeia ou Eurogames, em que os jogos eles eram mais estratégicos, menos temáticos, como os antecessores, e menos dependentes do fator sorte. É até engraçado dizer, mas a partir de 95 foram criados jogos em que não se usa o dado, por exemplo, que é uma coisa que talvez muitos de nós desconheçamos. Sim, com certeza. Sim. Então, atualmente, existem então 2 grandes escolas, a escola americana, que trata mantém o legado desses jogos clássicos dos anos 1910, 1930, etc., para frente, e a escola europeia, que data de 95 para frente. E aqui a gente trouxe o jogo que inaugura essa escola europeia, que é o jogo chamado Catan. Catan. Vocês trouxeram vários jogos aqui, Trouxemos. né? Pelo que a gente estava observando. Esse é um jogo de colonização, Sim. é um jogo que tem uma interatividade bastante estratégica, e ele, do designer Klaus Teuber, ele inaugura essa nova escola europeia. E o Gabriel com certeza vai ter mais informações para nós aí. O interessante, Gabriel, desses jogos, que eles podem envolver a família toda, né? Todo mundo pode brincar junto, jogar junto. De fato, esse jogo, o próprio Catan, ele surgiu justamente no ambiente familiar do game designer, né, do Klaus Teuber. Ele criou um jogo para ele poder jogar com os filhos dele. Ele tem 2 filhos e eles, os 3, jogavam esse jogo. Era um jogo que justamente já trazia outros elementos novos, como existe uma questão de sorte no jogo, também tem dado no jogo, mas não é, vamos dizer, quase que o forte do jogo. O forte do jogo é muito a estratégia, a longo prazo, né? Fora que os jogos americanos, eles partiam muito mais da tática também, de uma reação ao que está acontecendo. Como é que eu vou agir agora no jogo? Um jogo europeu, ele tem muito mais estratégia de o que eu vou fazer a longo prazo, né? No caso, a ver com jogos de família e tudo mais, hoje em dia você tem os jogos digitais, né? O que traz um pouco dessa impessoalidade, né? De jogos digitais, hoje em dia você não joga mais em família. Né? Você tem o seu iPad ou então outro tablet. Fica muito mais individual, Com certeza, né? Mas muito antes mais da gente individual. falar especificamente dos jogos virtuais, eu queria saber de vocês dois. Quais eram os jogos que vocês mais gostavam na infância? Jogos de tabuleiro. Olha, eu joguei bastante na Europa. Eu sou português, né? Então eu acabei jogando a primeira versão inicial, vamos dizer assim, antes de aqui no Brasil ser lançado com o nome de War. Eu jogava em Portugal um jogo chamado Risk. É um jogo americano, em Portugal chama-se Risco mesmo. Então eu jogava Risco bastante com os meus amigos. Também jogava Banco Imobiliário, mas acho que Risco foi o que eu mais joguei. O que mais tem mais joguei. mais Acho que os próprios lembranças, né? brasileiros também jogaram mais War do que outros, né? Possivelmente. E você, Alan? Olha, eu joguei bastante 4 jogos. O War, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida e o Detetive. Esses foram os jogos que eu mais joguei. E o bacana é que os jogos de tabuleiro, eles são educativos, né? Nós já falamos aqui que servem para a família toda, todo mundo pode se divertir junto, pensando em novas estratégias, refletindo um pouco sobre algumas questões que de repente podem ser trazidas para a vida prática, né? Agora, migrando dos jogos de tabuleiro para os jogos virtuais, quando que aconteceu isso, Gabriel? A gente falou um pouquinho sobre esse individualismo que de repente os jogos virtuais acabam ressaltando. Isso é muito real, né? Sim, existiram duas grandes transformações dentro dos jogos de tabuleiro. Elas, na realidade, até uma delas já aconteceu há mais tempo e é um reflexo do que acontece hoje em dia. A mais atual dessa transformação que aconteceu dentro dos jogos de tabuleiro foi justamente passar do mundo físico, né, analógico, para o mundo digital, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil você poder comprar um jogo no seu aplicativo, né? Só clica em buy e já comprou. É muito prático, né? Muito mais prático do que esperar que o jogo seja fabricado, normalmente na China, né? Fabricado fora, até que seja transportado, toda a logística que isso precisa até chegar ao consumidor final na loja, onde você tem que se deslocar, comprar e trazer para casa. Então, essa é uma grande transformação. Fez com que as pessoas hoje em dia tenham mais outros tipos de entretenimento, além de jogos digitais, no seu tablet, né? No seu acesso diário, até no celular, né? Então você tem filmes, seriados, músicas e jogos, enquanto antigamente você tinha somente jogos.
que você teria que ir atrás deles para comprar, né? Esse é um dos benefícios dessa transformação, Essa dessa é uma das mudança. mudanças, A né? praticidade. A outra transformação que aconteceu nos jogos de tabuleiro foi o fato de, a partir dos anos 70, ter havido a implementação de algumas premiações. Entre elas, a mais conhecida é o Spiel des Jahres, que é o jogo do ano alemão, vencedor do jogo do ano, né? De jogos alemães. Ou seja, os jogos de tabuleiro, eles participam de concursos, assim a gente pode falar, e são premiados. Exato, mas atenção, esse é o grande tchan. Não é o jogo de tabuleiro que é premiado em si, É o jogo? é o designer. Aquele que criou Quem o ganha jogo. o prêmio é o designer. Tudo bem que é um jogo premiado, Sim. o jogo é que vai ganhar o prêmio, mas é o designer que ganha toda essa essa proeminência, né? Isso é Esse muito destaque, bacana, né? É o designer que é o importante. porque acaba criando uma legião de fãs. Com certeza. Né? E com as pessoas certeza. devem ficar aguardando o próximo lançamento daquele Ele se designer. torna uma estrela, né? Como se fosse uma estrela pop, de música ou escritor de livro, né? Isso é uma coisa importante que eu queria até deixar para o telespectador também, é identificar um jogo clássico de um Sim. jogo moderno. A gente está falando de um jogo clássico, aqueles mais antigos que nós nos referimos agora há pouco, que jogamos na infância. Aham. E os jogos modernos que vêm dos anos 90 para frente. Quando você pegar uma caixa como essa aqui de jogo de tabuleiro, Ok. se você observar que existe o nome do autor na caixa, então esse É um jogo jogo moderno. moderno. Os jogos modernos, eles são autorais. E os jogos clássicos, como os que nós jogávamos, eles são jogos mais corporativos. É uma Sim. empresa, tinha uma equipe toda e ninguém ganha o crédito. Aqui não. Existem pessoas que compram jogos modernos por causa do design. Como a gente às vezes assiste um filme por um ator ou por Ler um um diretor. livro por conta do escritor. Exatamente. E a própria cobrança é feita pelo designer. Quando é que ele vai lançar o próximo jogo Sim, e tal? sim. Então começa existindo uma profissionalização de quem era hobbyista, né, do assunto, e agora eles têm que investir 4, 5, 6 anos pesadamente nesse início de carreira deles para tentar lançar bons jogos, bons títulos para fazer o seu nome, né, para fazer o seu ganha-pão. E daí gera toda essa legião de fãs por trás. Com né? certeza, é mais um nicho de mercado, né? Mais um sim. espaço que surge em profissões, nessa modernidade em que nós vivemos, né? Nós já falamos aqui um pouquinho, então, sobre os benefícios, né, de reunir a família, desses jogos que são educativos também. Falamos um pouquinho sobre a migração dos jogos analógicos de tabuleiro para os jogos virtuais, mas agora eu queria entender um pouquinho, Alan, como que funciona essa relação do cristão com os jogos de tabuleiro? Será que eles são adequados para o cristão? É interessante que um cristão jogue jogos de tabuleiro ou jogos virtuais? Qual que é a sua opinião sobre isso? Enquanto você pensa na resposta, a gente faz um intervalo rapidinho e já volta para responder para você que acompanha conosco o Concerto de Ideias. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias, falando hoje sobre jogos de tabuleiro, dentro daquela série que nós estamos falando, que tem uma relação da religião com a cultura pop. No primeiro bloco, nós falamos sobre a história dos jogos de tabuleiro, quando eles surgiram, como eles se desenvolveram até chegar nos dias de hoje. E para nos ajudar a entender toda essa história, todo esse contexto e a aplicação dos jogos de tabuleiro na vida das pessoas, nas famílias, estão conosco aqui hoje o Alan Novaes e o Gabriel Ferreira. O Gabriel Ferreira, vocês já sabem, né? O nosso diretor, que sempre está por trás das câmeras, hoje está aqui conversando conosco, batendo um papo bem agradável sobre os jogos de tabuleiro. E o Alan Novaes está nos acompanhando nessa série do mês de julho, falando sobre a religião e a cultura pop. E eu já observei que vocês mudaram aqui o cenário, né? Nós temos outros jogos aqui, não são os mesmos do primeiro bloco. Gabriel, eu queria que você começasse explicando pra gente quais são os benefícios que os jogos de tabuleiro apresentam. Nós falamos um pouquinho no primeiro bloco, mas a gente pode enfatizar mais alguns agora, não podemos? Sim, no caso, os jogos de tabuleiro têm vários benefícios, né? Existem vários estudos falando sobre os vários benefícios. É claro que tem uns que são mais fáceis de entender, fáceis de perceber, Sim, né? aham. Que seria a melhor concentração que os jogos podem te dar, no caso de crianças, no caso de jogos educativos, né? Sim, aham. Dar mais concentração, aumentar o seu tipo de pensamento lógico, né? Raciocínio lógico, também te dão uma melhor consciência do seu poder de decisão. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer depois e tudo mais. Então isso ajuda muito, é óbvio, né? Para esse parte educativo e desenvolvimento das crianças e até dos jovens e tudo mais.
Diante de todos esses benefícios que a gente percebe, além daquele que a gente falou também no primeiro bloco, de reunir a família, né, de momento de lazer, né, Alan, de integração familiar, quais seriam os estilos? Existem estilos diferentes de jogos ou não? Todos são iguais? Sim, não. Existem vários estilos de jogos. Um dos estilos de jogos que nós trouxemos mais aqui para vocês verem também é justamente o estilo cooperativo de jogo. Então existe o velho jogo competitivo, né? Sim, Cada um por si, tem que ganhar, um tem que ser o primeiro, só existe um vencedor, né? E no caso existem jogos cooperativos, onde na realidade todos os jogadores cooperam jogando juntos contra o sistema, contra o jogo, né? Então o jogo tem algum tipo de sistema, algum tipo de um conjunto de mecânicas, né? Que faz com que nós temos que colaborar juntos para ganharmos juntos. Se um perde, todos perdem. Sim, né? sim. Esse é um modelo desse jogo. Esse é um jogo chamado Flashpoint, é um jogo que foi lançado aqui no Brasil, foi feita a impressão do jogo aqui no Brasil por uma empresa brasileira chamada Funbox Jogos. Existem inúmeras empresas brasileiras lançando jogos. E esse já tem o nome do designer, né? Como nós comentamos no primeiro bloco, no caso, né? esse aqui diz um jogo cooperativo de Kevin Lazing. Que é um jogo moderno, né? Exatamente, é um jogo moderno. A dica que o Alan deixou pra gente, né? Pra ver se é um jogo clássico ou um jogo moderno, né? E falando a respeito desses benefícios, a gente queria trazer um pouquinho para a realidade cristã. Se, Alan, os jogos de tabuleiro, eles têm tantos benefícios, os cristãos também podem se beneficiar desses jogos? Com certeza, com certeza. O primeiro motivo é o que o Gabriel acabou de comentar. É possível jogar jogos competitivos, ele tem suas vantagens, né? Não há problema em jogos competitivos. Sim. Mas os jogos cooperativos, que são um pouco desconhecidos, eles trazem muitos benefícios, que é o trabalho em equipe, a cooperação. Então, particularmente, um jogo de tabuleiro aplicado num contexto da família cristã para unir pais e filhos, primos, irmãos, um jogo cooperativo é muito bem-vindo, porque, como o Gabriel disse, você não tem que derrotar o seu adversário, que na verdade é um membro da família. Exato. Na verdade, vocês juntos trabalham para atingir um objetivo. A competição, ela é saudável, ela é necessária dentro de contexto e limite específico. Mas a cooperação, dentro desse contexto cristão e familiar, às vezes se mostra mais adequado. Para o pessoal de casa entender rapidinho, de maneira assim bem prática, um exemplo de jogo de competição e um exemplo de jogo cooperativo. Dos mais comuns ou dos mais antigos. Um jogo competitivo, por exemplo, que nós mencionamos é o Banco Imobiliário. Ok. Um vai se enriquecer à custa do endividamento dos outros. Então, os outros jogadores vão perder e um vai ganhar. Okay. Um jogo cooperativo aqui, que o Gabriel está mostrando... Sim, eu peguei aqui. É um jogo cooperativo mais recente também, né? Moderno, onde trata do tempo da escravidão, né? Da escravidão nos Estados Unidos, né? E nesse período, nós como escravos, temos que fugir dos nossos senhores, né? Vamos dizer assim. Essa é a lógica do jogo, Essa é a lógica do jogo. Okay. Então, juntos temos que fazer esse trajeto, né? Não tem um vencedor ou ganhador. Todos nos ajudamos para fugir dos senhores de escravo. Ok, então todo mundo se une no mesmo objetivo. Sim. É importante só complementar a colocação do Alan, que uma das coisas principais dos jogos, além de reunir a família e tudo mais, do lance educativo, dessa força educativa, é justamente a informação, a forma como você pode mais facilmente imputar e fixar informação de aprendizado. Então, é através de exercícios lúdicos, jogos, que é mais fácil nós, seres humanos, aprendermos as coisas, né? Muitas das dinâmicas que é feita até em empresas e tudo mais é através de dinâmicas lúdicas para que as informações sejam mais aplicadas, né? Mais incorporadas, absorvidas. Compreendidas, né? Eu estou observando aqui nos jogos que vocês trouxeram que nós temos tabuleiros que foram produzidos pela Casa Publicadora Brasileira. Então, nós temos jogos bíblicos, Alan? Sim, exatamente. Aqui vocês podem observar tanto os que estão abertos aqui, como esses mais abaixo. Vou pegar um deles aqui, por exemplo. Esse é um jogo chamado Kings of Israel, em que Reis de Israel. Nós jogamos de maneira cooperativa para eliminar o pecado de Israel como profetas. Nós somos profetas, jogamos em cooperação para eliminar o pecado de Israel. Existem dezenas de títulos de jogos bíblicos. Olha que interessante. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. E particularmente eu fiz um levantamento. Da dinâmica, né, do jogo. Sim, particularmente eu fiz um levantamento e eu consegui descobrir cerca de 40 a 50 jogos de temática religiosa e bíblica.
Quantos, Alan? 40 a 50, mais ou menos. Se que você existem. for ver isso dentro da estrutura industrial de jogos de tabuleiro hoje em dia, né, da indústria de jogos de tabuleiro modernos, isso é uma gota no oceano. Sim, Porque sim, é muito nos pouco. últimos 10 anos, mais ou menos, tem vindo a crescer ao ponto de que, por ano, são lançados no mínimo 1000 jogos novos. E se nós temos, nos últimos 50 anos, somente catalogados 50 jogos bíblicos, vamos dizer assim, Sim. mais ou menos, é realmente muito pouco. É um número pequeno, né, diante da quantidade que existe, mas é um número interessante para a gente Sim. poder trabalhar, para a gente poder fixar alguns, como você falou, né, compreender, fixar alguns conceitos bíblicos, né, trabalhar com crianças de repente, acho que é bastante interessante Com isso. certeza. A prova disso é o que você mencionou. A Casa Publicadora Brasileira, editora oficial da Igreja Adventista no Sim. Brasil, nos anos 70, alguns jogos com reimpressões dos anos 80 até anos 90, publicou uma série de jogos. Nós temos o Dominó Bíblico, Sim. que aqui está, e nós temos aqui em cima da mesa, por exemplo, o jogo da Arca de Noé e o jogo de Viagens de Paulo, Sim. que era uma série Jornada Bíblica. Tem Viagem de Paulo, Que é tem... esse tabuleiro de baixo aqui, né? Exatamente. Tem Colocar pro jogos ladinho. do Êxodo, na época de Moisés, da época de Jesus. Isso é um jogo que a gente pode brincar num sábado à tarde, em família, entre amigos, porque vai além de fixar, né, conceitos, histórias bíblicas, né, ensinamentos bíblicos, vai reunir a família também, né, Alan? Com certeza, uma das grandes vantagens desses jogos de tabuleiro é que existe espaço para bons jogos digitais, bons Sim. jogos virtuais. E foi que a Existem gente começou bons. conversando sobre isso, né? Exatamente, mas a vantagem do jogo analógico, do jogo de tabuleiro, é a sociabilidade, é o contato pessoal. Então, os jogos digitais, eles são mais individuais. Imagine você reunir num sábado à tarde, Sim. numa sexta-feira à noite, a família para jogar um jogo divertido, cooperativo, por exemplo, Exato. e que trate de uma temática religiosa ou bíblica, como dos profetas da época de Israel ou como das viagens de Paulo. Seria muito importante. Nós fazemos parte, o Gabriel e eu, de um grupo de pesquisa chamado Excelsior. Sim. Nós temos mencionado a cada episódio aqui. E uma das linhas de pesquisa de trabalho é justamente o estudo dos jogos de tabuleiro aplicado ao contexto religioso e à temática bíblica. Bem interessante, Alan, mas eu queria ir além disso, porque o Gabriel falou do surgimento de novos jogos de tabuleiro a cada ano, né? Nós falamos da quantidade que existe e que nesse universo os jogos bíblicos, né, com ensinamentos bíblicos, é muito pequeno, né, a porcentagem nesse contexto todo. Além de vocês estudarem no grupo de pesquisa, tendo profissionais, pesquisadores, né, que se dedicam a isso, além de vocês dois, há uma perspectiva ou a possibilidade de construir, de criar jogos de tabuleiro, sair da questão da pesquisa e praticar, criar jogos de tabuleiro, porque a gente Sim. percebe que são poucos ainda que existem, né, Gabriel? Sim, sim. No caso, justamente dentro do Excelsior, nós temos uma área também de projetos práticos, que eu e o Alan estamos liderando essa parte, Sim. de jogos de tabuleiro bíblicos, né? E nós temos 4 protótipos já. No caso, Já? na realidade, temos um em fase de protótipo Sim. e mais 3 em fase ainda de concepção, de criação de regras mecânicas e tudo mais. Então, são jogos que vão desde, por exemplo, o que está em fase de protótipo é um jogo que vai retratar cooperativamente Sim. a construção do santuário terrestre, né, o santuário que o povo de Israel construiu, né, na sua peregrinação passando pelo Egito, né, em que sentido à bacana. Terra Prometida. Então, cooperativamente, nós seremos construtores, artesãos, construindo, tendo os materiais para podermos construir o santuário terrestre em 9 meses, que basicamente foi o tempo período, que eles né? demoraram. Que E um dos bacana. grandes objetivos desse nosso grupo de pesquisa, Sim. desses projetos que nós estamos lançando, é justamente ajudar a Igreja Adventista. Nós vemos que nós temos uma história de jogos de tabuleiro Sim, a gente produzido percebe aqui, pela né? Igreja. Infelizmente, isso acabou. A circulação e a produção desses jogos acabou por uma série de motivos. Mas nós queremos resgatar esse legado e estamos à disposição de prestar consultoria e queremos também criar jogos de tabuleiro para famílias adventistas. Olha que bacana. Então você que tem nos acompanhado aqui nessa série, né, falando sobre religião e cultura pop, e hoje especificamente sobre jogos de tabuleiro e jogos bíblicos que podem ser, sim, criados e jogados num sábado à tarde, por exemplo, como nós muito bem falamos aqui, e você tem alguma dúvida ou quer mais informações sobre isso, pode entrar em contato com o Alan Novaes ou com o Gabriel Ferreira por meio dos nossos endereços eletrônicos que aparecem aí no seu vídeo. O Alan falou que pode se colocar à disposição para alguma consultoria, para responder perguntas, né, Alan? Porque eu entendo que com relação a esse assunto existem muitas dúvidas.
né? Muitas polêmicas, de repente, surgiram por questões infinitas que a gente, de repente, não precisa questionar ou levantar agora aqui, mas que por falta de conhecimento ou por falta de um estudo mais aprofundado, né, sobre a importância dos jogos de tabuleiro, os benefícios dele para as pessoas, para as famílias, de repente as pessoas, por desconhecimento disso, acabam rejeitando, né, os jogos bíblicos de tabuleiro, como a gente acabou de ver aqui. Então você fica à disposição da comunidade, é isso? Com certeza, nosso grupo de pesquisa e eu e o Gabriel estamos à disposição. Ok, gente, eu agradeço vocês terem estado aqui conosco no Concerto de Ideias. Obrigada por todas essas nossas conversas, pelas explicações. E a gente pode marcar para fazer um joguinho? Sim, claro. Combinado? Ok, Combinado. então. Obrigada a você também pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. E eu te espero. Até lá.